Mateus capítulo 26, a partir do versículo 36. No culto de hoje, que nós falamos que é o culto da vitória, nós vamos falar da maior vitória que o homem pode alcançar nessa vida, que é a vitória sobre a morte. Nós vamos falar sobre propiciação. Mateus capítulo 26, a partir do versículo 36. Assim diz a palavra do Senhor. Então Jesus foi com seus discípulos para um lugar chamado Getsêmani. E lhes disse: sentem-se aqui enquanto vou ali orar. Levando consigo Pedro e a 2 filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e a angustiar-se. E disse-lhes então: a minha alma está profundamente triste, numa tristeza mortal. Fiquem aqui e vigiem comigo. Indo um pouco mais adiante, prostrou-se com o rosto em terra e orou: meu Pai, se possível, afasta de mim este cálice. Contudo, não seja como eu quero, mas sim como tu queres. Depois voltou aos seus discípulos e encontrou-os dormindo. Vocês não puderam vigiar comigo nem por 1 hora? Perguntou ele a Pedro. Vigiem e orem, para que não caiam em tentação. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. E retirou-se outra vez para orar. Meu Pai, se não for possível afastar de mim este cálice, sem que eu beba, faça-se a tua vontade. Quando voltou de novo, os encontrou dormindo, porque os seus olhos estavam pesados. Então os deixou novamente e orou pela 3ª vez, dizendo as mesmas palavras. Depois voltou aos seus discípulos e disse: vocês ainda dormem e descansam? Chegou a hora. Eis que o Filho do Homem está sendo entregue nas mãos dos pecadores. Levantem-se e vamos, aí vem aquele que me trai. Amém? Senhor nosso Deus, nós queremos te louvar e te engrandecer, porque foi por meio da tua morte de cruz que nos possibilitou estar aqui nesta noite. Foi por meio da tua morte de cruz que foi possível que alcançássemos a vida eterna. Ó Pai, nós te louvamos e te agradecemos por tudo que o Senhor tem nos feito, pela tua palavra lida. E Senhor, Pai, eu coloco-me diante de ti, como instrumento em tuas mãos. Eu nada tenho para o teu povo, mas usa-me, ó Pai, como barro na mão do oleiro, como instrumento em tuas mãos. Que minha boca, ó Pai, seja ungida pelo teu Santo Espírito, para que a tua palavra venha a ser ouvida para aqueles que precisam ouvi-la. Usa-me com poder, com graça, e prepara, ó Pai, o coração da tua igreja, do teu povo. É oração que fazemos, Santo Filho Jesus. Amém. Os irmãos vão sentar. Como Deus pode ser justo se Ele perdoa o transgressor da lei? Esse é um dos maiores dilemas do cristianismo, pois a Escritura declara em Provérbios 17:15: absolver o ímpio e condenar o justo são coisas que o Senhor odeia. Como pode então um Deus que é 3 vezes santo aceitar um pecador? Aceitar um transgressor de sua lei? Como pode um Deus que abomina o pecado chamar de seus filhos pecadores, transgressores, como eu e como você? E o pior, como pode um Deus que é justo condenar à morte um santo no lugar de pecadores, transgressores, como eu e como você? Alguns podem pensar: basta Deus dar um jeitinho nisso e simplesmente ignorar esses detalhes. Ele faz vista grossa para o pecador do homem e esquece que um justo morreu no lugar do pecador. Porém, aqui nós temos um grande obstáculo. Deus é imutável. Ele não pode mudar a sua natureza.
Seria muito mais fácil um único homem mover essa gigante terra, essa gigante pedra que nós temos em nossa cidade, chamada Ibituruna, do que nosso Deus mudar 1 milímetro sequer no seu caráter. Ele não pode dar um jeitinho, pois a sua justiça e os seus atributos são inegociáveis. Se o próprio Deus afirma que é abominável, que Ele odeia aquele que perdoa o ímpio e condena o justo, como pode então Ele perdoar a nós, transgressores da sua lei, e condenar um santo em nosso lugar? A palavra nos diz que nós somos maus, mesmo assim nós temos o senso de justiça, um senso do certo e do errado, uma fagulha do certo e do errado povoa a nossa mente. Tanto que durante o dia todo, quando nós agimos de forma errada, nós sentimos um peso sobre nós. Porém, quando fazemos algo certo, por mais que não seja, que seja nada mais que a sua obrigação, como falar a verdade, ou ajudar algum necessitado, sentimos como se fôssemos a melhor pessoa do mundo. Então, se diante de nós, de nossos olhos, fosse posto uma pessoa honesta, que sempre cumpriu com os seus deveres diante da sociedade, e do outro lado fosse posto uma pessoa vil, que já cometeu os piores atos criminosos diante da sociedade, e estando ambos diante de um juiz que condenasse o inocente e livrasse o segundo, como nós chamaríamos esse juiz? Juiz iníquo, falso juiz, juiz injusto e coisas mais que eu não posso dizer aqui no púlpito. Se nós que somos maus temos essa noção de certo e de errado, como pode um Deus justo condenar o bom e perdoar o mal? Essa é o grande questionamento da palavra do Senhor, do cristianismo. Se qualquer de nós fôssemos lançados no inferno, haveria salvas de palmas, gritos de louvor a Deus. O inferno e o céu iriam glorificar a Deus por esse ato de justiça, porque nós somos maus e merecemos o inferno. Somos pecadores desde a concepção, pois a palavra nos diz que fomos concebidos em pecado. E não estou aqui maldizendo um presente que Deus nos deu, que foi o sexo. O sexo dentro dos limites de Deus impôs em sua palavra, dentro do casamento heterossexual e monogâmico, é um presente para nós. Porém, nós fomos concebidos em pecado, porque nosso gênio humano está contaminado pelo pecado de Adão. Por isso, até a mais tenra criança, aquela que ainda não nasceu, precisa de salvação. Pois a palavra nos fala que não há um justo sequer na terra, ninguém que pratique o bem e que ninguém que nunca peque. Eclesiastes 7:20. E para comprovar isso, vamos fazer aqui um pequeno checklist nos mandamentos de Deus. Pois a lei não veio para salvar, mas ela é um indicativo da santificação, ela é um indicativo do coração do homem para com Deus. O primeiro grande mandamento, qual que é mesmo? Quem se arrisca? Amar a Deus sobre todas as coisas. E por aqui nós vamos ficar. Pois nenhum homem sequer, desde a semente de Adão, pôde amar a Deus por um segundo sequer, mais que a si mesmo. E quer a prova disso? Está nos nossos desejos do nosso coração. Pois o bem que eu quero fazer, esse eu não faço. Mas o mal que eu não quero, esse eu continuo fazendo. Romanos 7, 18 a 21. O nosso coração é mau. Então, como entender um Deus que, mesmo sendo justo, mesmo não podendo se opor ao atributo da sua justiça, pode mesmo assim
lançar os nossos pecados no mar do esquecimento? Não parece contraditório? Então, irmãos, para entendermos como isso pode acontecer, vamos voltar ao primeiro jardim. No primeiro jardim, que se chamava Éden, que significa paraíso, vemos o mundo perfeito que Deus criou. Ali não havia enfermidades, não havia dores, não havia mentira, não havia a maldade humana. Também a terra não tinha sido amaldiçoada por causa do nosso pecado. Então não havia tufões, furacões, maremotos, terremotos, pestes, pandemias. Ali não existia a morte, pois não havia o pecado. Deus cria o primeiro Adão, ele era perfeito. O próprio Deus sopra ali o fôlego da vida. Ali reinava a justiça, a fidelidade, o amor e todos os outros sentimentos e boas ações que nós desejamos todos os dias para o nosso mundo, mas que jamais iremos ver nessa terra. Porém, um dia, o primeiro Adão resolveu dar ouvidos ao inimigo de nossas almas. E por isso, tudo que vemos de ruim entrou na humanidade. Todas as ideologias demoníacas, perversões, todas as coisas ruins que estão acontecendo, é a prova de que o pecado não compensou. Entretanto, Deus tinha um plano que foi escrito antes mesmo da fundação do mundo, um plano que ele traçou consigo mesmo. E quando lá no jardim, Adão peca, ele já tinha tudo pronto, ele já tinha um plano de redenção para salvar o homem. Ele traçou o plano de redenção com o seu filho antes mesmo do primeiro haja, antes mesmo que houve o haja luz. Deus não foi pego de surpresa com o pecado de Adão. Ele nunca é pego de surpresa, pois quem pode ser o seu conselheiro? Quem pode conhecer a mente do Senhor? Romanos 11:34. Porém, o seu filho teria que cumprir toda a sentença condenatória, como se ele fosse um pecador, e para a loucura de muitos, mas não de todos, Cristo morreu para nos salvar. Dê glória a Deus, irmão, glorifica o Senhor. Sabe por quê? Se fôssemos perguntar a qualquer ser humano sobre um plano parecido com esse, ele seria chamado de louco, loucura, e é loucura mesmo. É loucura para os que estão perecendo, mas para nós que somos salvos, é poder de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. 1 Coríntios 1:18. Quando nós pensamos na história de Abraão, Deus fala com ele: pega seu filho, seu único filho, a quem você tanto ama, e sacrifica-o por amor a mim. Deus é redundante com Abraão. Parece que estava testando Abraão, e estava testando Abraão, para ver se ele desistia. Mas Abraão pega seu filho, seu único filho, a quem ele tanto amava, e leva-o para ser ofertado a Deus. E quando Abraão levanta ali o cutelo para matar o seu filho, repentinamente ele é interrompido por Deus, que providencia um carneiro. Quando ouvimos essa história, especialmente as crianças na EBD, a gente fica feliz, glorifica o Senhor. Que final feliz para essa história! Mas não foi o final da história, foi apenas um intervalo, pois aquele carneiro jamais seria suficiente para cobrir a nossa maldade, para cobrir a maldade humana. Então nós chegamos ao segundo jardim.
Ao contrário do paraíso, do primeiro jardim, o segundo jardim chamado Getsêmani, que significa prensa de azeite, não havia alegria, mas agonia. Não havia paz, mas sangue. Não era o paraíso, mas a prensa ou esmagamento da azeitona, para que fosse derramado o mais precioso óleo que este mundo já viu. O jardim do Éden, onde o primeiro Adão pecou, não havia inclinação para o mal, não havia legalidade para a atuação do adversário. Mesmo assim, Adão pecou. Ao contrário, lá no jardim do Getsêmani, havia todo um sem número de tentações e de legalidades para a atuação do adversário. Porém, Jesus venceu. Entretanto, irmãos, toda a tristeza de Jesus, que os fez suar gotas de sangue, que é descrito pela medicina como um momento de elevada angústia e aperto, acompanhada da oração mais icônica e desafiadora de Jesus, registrada na palavra, quando ele diz: Pai, se possível, passa de mim esse cálice. Que cálice era esse que Jesus se referia? Será que era o sofrimento que ele passaria dentro de algumas horas? Será aquele a quem o mar e o vento obedecem? Aquele que curou enfermos, que expulsou demônios, aquele que ressuscitou mortos, agora estava acovardado no jardim? Será que Jesus estava com medo ou com vergonha da humilhação, da zombaria, da tortura ou de todo o sofrimento que passaria em breve? Será que Jesus estava com medo dos chicotes romanos, que quando açoitava o corpo humano, rasgava a carne da vítima, deixando-a exposta? Jesus tomou muitos açoites, não foram poucos não. Será que Jesus estava com medo da coroa de espinhos que seria posta em sua cabeça? Talvez dos pregos romanos, que tinham em média 13 centímetros e que perfuraria seus pés e suas mãos? Ou talvez com medo do sofrimento, de passar horas lutando contra a dor dos pregos e a necessidade de respirar, pois a cada respiração era acompanhada de um sofrimento terrível, pois ele teria que colocar toda a sua força nos seus pés cravados com os pregos, em suas mãos cravadas com os pregos, com os braços estendidos, para que ele pudesse levantar um pouco e respirar. E assim seria até a sua agonizante morte de cruz. Será que Jesus estava com medo dessa tortura? Será que alguém aqui teria medo dessa tortura? Bem, na heresia, pensarmos que o conselheiro maravilhoso, o Deus poderoso, o Pai eterno, o príncipe da paz, aquele cujos principados deste mundo estão sobre os seus ombros, estaria acovardado. Aquele, além de criar tudo pelo poder da sua palavra, também é o sustentador e garantidor de tudo que existe. Não, Jesus não estava acovardado. Jesus não estava com medo da tortura e da consequente morte que lhe aguardava. E eu não estou diminuindo o sofrimento de Jesus, pelo contrário, estou dizendo que Jesus enfrentaria algo muito pior que o sofrimento físico lá na cruz. Jesus beberia no meu e no seu lugar até a última gota do cálice da ira de Deus. Esse era o cálice que estava preparado para nós. Porém, como foi profetizado, ele tomou para si esse cálice, conforme está escrito em Isaías 51, 22. Assim diz o Senhor e o teu Deus, que pleiteará a causa do seu povo. Eis que eu tomo da tua mão
cálice do atordoamento, os sedimentos do cálice do meu furor, nunca mais dele beberás. Quem aqui teria coragem de encher o copo com água de qualquer desses rios, desses córregos que cortam a nossa cidade, e dá para o seu filho beber? Quem se habilitaria a isso? Muitos pais, como eu, vão dizer: para o meu filho eu só sirvo água mineral. Pois é, o pai encheu um cálice contendo os piores sedimentos, os dejetos da humanidade, e deu para o seu filho, que livre e conscientemente bebeu até a última gota, tomando para si o nosso lugar. Jesus trocou de lugar comigo e com você. Ele se fez maldito por nós, pois todo aquele que fosse pendurado no madeiro seria maldito de Deus, como está escrito em Deuteronômio 21, 23. O santo de Israel se fez maldito. Ele tomou todo o escrito de dívida, até o último centavo, e levou consigo para a cruz. Mas o Deus Pai, que é 3 vezes santo, não poderia ir com ele. Então Jesus foi feito maldito em nosso lugar e abandonado pelo próprio Pai. Todas as maldições declaradas no Monte Ebal, por todos os pecados da humanidade, desde o primeiro homicídio de Abel até os dias atuais, em que mães matam seus filhos no lugar que deveria ser a fortaleza mais segura para uma criança, que é o ventre materno, por toda a pornografia, por todo estuprador, por todo pedófilo, por todo adúltero, por todo mentiroso, por todos nós pecadores, como eu e como você. Jesus foi feito maldito por todos nós pecadores. É como se ele tivesse cometido sozinho todos os pecados da humanidade. Esse foi o cálice que Jesus tomou até a última gota, e por isso ele clamou em alta voz a oração do Salmos 22: Eloi, Eloi, lama sabachthani. Deus meu, por que me abandonaste? Porque estás longe de salvar-me, tão longe dos meus gritos de angústia. Mas eu sou verme e não homem, motivo de zombaria, objeto de desprezo do povo. Caçoam de mim todos que me veem, balançando a cabeça, lançam insultos contra mim, dizendo: recorra ao Senhor, que o Senhor o liberte, que ele o livre, já que ele o quer bem. Oração do Salmo 22. Jesus sentiu pela primeira e pela única vez o abandono do Pai. Ele foi abruptamente desligado, desconectado do Pai, pois ele foi feito imundo por nós, e por isso aprove ao Pai moê-lo, como está escrito em Isaías 53. Irmãos, a salvação para nós é de graça, mas para Cristo ela não foi de graça. E você pode estar pensando: mas era preciso tanto sofrimento assim? Sim, era necessário, pois os nossos pecados são terríveis. O nosso pecado é indizível. Quem aqui pode dizer que não pecou na última hora? Se fosse possível, alguém aqui se habilitaria a permitir que os seus pensamentos fossem expostos aqui? Tenho certeza que ninguém, né? A começar por mim. Muitos querem a Deus pelo que Ele pode fazer, e não pelo que Ele é. Jesus só queria a presença do Pai, mas o Pai não poderia estar com Ele. O Pai não poderia aliviar para Ele. Ele foi abandonado e feito verme pelo Pai por causa dos nossos pecados e das nossas transgressões. Observe que a palavra registra que foram perdoados, irmãos, os nossos pecados e as nossas transgressões. Pode parecer redundante, mas não é não.
Pecado nós praticamos antes de conhecer a Cristo. Mas quando aceitamos a Cristo e prometemos uma nova forma de vida, nós não cometemos mais pecados, mas transgressão, que é muito pior, pois já temos o conhecimento da lei de Deus, e mesmo assim continuamos a praticar o mal. O cálice que Jesus bebeu, nós não suportaríamos, mas todas as vezes que nós dizemos que servimos e amamos, e mesmo assim continuamos a pecar, é como se não importássemos com esse inigualável ato de amor de Jesus por nós. É como se falássemos com Ele, que pouco nos importa Ele ter tomado por nós o cálice da ira de Deus em nosso lugar. Por isso há um julgamento terrível para aquele que nega Jesus, e esse será condenado pelo sangue inocente de Jesus, derramado na cruz do Calvário. Jesus não foi um mártir, pois o mártir morre por alguma coisa e contra a sua vontade. Inclusive, vários foram os mártires cristãos, inclusive os apóstolos, com exceção de João. A morte de Jesus foi vicária, ou seja, ele se entregou voluntariamente para morrer no meu e no seu lugar. Não foi por um acaso que Jesus foi colocado entre dois ladrões. Os dois eram pecadores, os dois mereciam estar ali, mas um deles aceitou a Jesus. Neste mundo, irmãos, nós vemos muitas divisões e muitas separações, ainda mais nos dias atuais, criadas pelos homens. Dividem brancos de negros, homens de mulheres, novos de velhos, ricos de pobres, aqueles que têm uma faculdade, daqueles que não tiveram a oportunidade de fazer uma faculdade. Mas para Jesus só existe uma divisão: aquele que é salvo daquele que não é salvo. E de qual lado você está? Você que está acompanhando esse culto de forma online, de que lado você está? A palavra nos afirma que só há um pecado que não há perdão, que é a blasfêmia contra o Espírito Santo. E muitos se perguntam: o que seria isso? O que seria essa blasfêmia contra o Espírito Santo? O pecado de blasfêmia contra o Espírito Santo é o pecado da indiferença diante da mensagem da salvação. Muitos têm dado as costas para o Espírito Santo, como foi o caso de um dos crucificados do lado de Jesus. E tenha certeza, meu irmão, que você pode ter tudo. Nós podemos ter tudo neste mundo. Podemos ter saúde, podemos ter dinheiro, podemos ter sucesso, podemos ter beleza, podemos até ter muitos likes nas redes sociais. Mas se nós não tivermos a certeza da vida eterna, somos como aquele ladrão que não aceitou a Jesus. A vida do homem é como um vento que passa. Por isso, irmão, que a minha e a sua certeza seja a última fala de Jesus na cruz: Tetelestai, está consumado. A nossa dívida passada, presente e futuro está toda paga. E o crédito da santidade de Jesus foi depositada em nossa conta. Louvado seja o nome do Senhor. Quero chamar o ministério de louvor. Irmãos, que a santidade do Senhor venha cair sobre as nossas vidas no dia de hoje. Que possamos imaginar e dar glórias a Deus, porque o sofrimento de Jesus foi muito além do sofrimento físico. Ele foi feito verme por nós. Que a nossa certeza nessa noite seja que a salvação seja certa em nossa vida. Louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Ao olhar a cruz, Amém. Que o Senhor possa completar